nunca fui do tipo de pessoa que lê o celular do namorado. Sempre achei isso invasivo. Sempre achei que relacionamento sem confiança não era relacionamento. Era uma prisão disfarçada de amor. Mas tem uma coisa que eu aprendi da forma mais dolorosa possível. Às vezes a confiança que você tem não é uma virtude. É uma venda nos olhos. Meu nome é Mariana. Tenho 29 anos. E durante 4 anos da minha vida, amei um homem que eu pensava conhecer melhor do que ninguém. Eu sabia o jeito que ele tomava café. Sabia que ele dormia com o ventilador ligado mesmo no inverno. Sabia que ele tinha medo de decepcionar o pai, mas nunca admitia isso em voz alta. Eu conhecia os silêncios dele, os medos dele, os sorrisos dele. O que eu não sabia era que, enquanto eu construía tudo isso com ele, uma outra mulher estava fazendo exatamente a mesma coisa. E a reviravolta dessa história, o detalhe que até hoje me arrepia, não foi a traição em si, foi o que aconteceu depois. Rafael entrou na minha vida num sábado de outubro, numa festa que eu nem queria ir. Uma amiga me convenceu a sair de casa com a frase clássica: "Vai, Mariana, você fica muito em casa." E eu fui, contrariada, de blusa que não era minha e sapato que apertava. Ele estava encostado na parede do fundo, conversando com os amigos, e de algum jeito os olhos da gente se encontraram por cima da multidão. Uma daquelas coisas que você não sabe explicar. A gente conversou a noite toda. Ele era engenheiro, morava sozinho, tinha um cachorro chamado Bob, gostava de trilha sonora de filme e detestava cheiro de fritura dentro de casa. Parecia um homem com os pés no chão. Parecia real. 2 meses depois a gente estava namorando. Os primeiros 2 anos foram os melhores da minha vida. Viagens, projetos juntos, família que já o chamava de genro. Minha mãe dizia que eu tinha encontrado o certo. E eu acreditava nisso com cada pedaço de mim. O 3º ano foi onde as coisas começaram a mudar, mas de um jeito tão sutil que eu nem reconhecia como mudança. Eu achava que era fácil. Achava que era o trabalho dele que estava mais pesado. Achava que era a rotina, que é o destino de todo relacionamento longo. Ele sumia mais. Ficava no celular mais. Às vezes, no meio de uma conversa, parecia estar em outro lugar. Mas quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que sim. E eu acreditava, porque eu confiava nele. Porque eu amava ele. E porque a gente nunca quer acreditar no que mais teme. Os sinais existiram. Eu preciso ser honesta sobre isso. E eu escolhi não ver, ou melhor, eu vi, mas encontrei uma explicação mais confortável para cada um deles. O celular virado na mesa. Ah, ele sempre fez isso, é hábito. As saídas de última hora com amigos que eu nunca conheci direito. Ele precisa de espaço, é saudável. Uma vez, ele voltou de uma viagem de trabalho com uma marca no pescoço. Eu perguntei. Ele disse que tinha batido na maçaneta do banheiro do hotel dormindo. Eu ri. Achei graça. Acreditei. Mas tem um episódio que ficou na minha cabeça por semanas antes de eu fazer qualquer coisa. Foi uma noite de sexta-feira. Eu tinha chegado na casa dele de surpresa, coisa rara, porque a gente sempre combinava antes. Eu tinha comprado comida japonesa, queria fazer uma surpresa boa. Quando eu cheguei, ele estava no celular, sentado no sofá. Quando me viu, ele ficou branco. Não era o susto de quem leva um susto normal. Era o susto de quem quase foi pego. Ele guardou o celular rápido demais. Ficou animado demais depois, agradeceu a surpresa demais. E eu fiquei olhando para ele durante o jantar pensando, alguma coisa está errada. Mas eu não falei nada. Fui para casa mais tarde. Deitei na minha cama e fiquei olhando para o teto pensando que eu estava sendo paranoica, que era insegurança minha, que eu precisava confiar mais. Hoje eu sei que aquela noite foi o momento em que eu devia ter agido. Mas às vezes a gente demora um pouco mais para ter coragem de saber a verdade. A descoberta veio 3 semanas depois. E não foi porque eu procurei. Foi porque o universo, ou o descuido dele, colocou na minha frente. A gente estava no apartamento dele num domingo de manhã. Ele foi tomar banho e deixou o celular na cama, do lado de mim. Eu não ia pegar. Juro que não ia. Mas a tela acendeu. E eu vi o nome. Isabela, com um coração. Eu fiquei parada. O coração acelerou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Tipo quando você sabe, mesmo antes de saber, que a sua vida vai mudar. Eu peguei o celular. Abri a conversa. E ali estava tudo. Mensagens de bom dia todos os dias. Áudios longos, fotos, planos de viagem. Declarações de amor. Ele chamando ela de meu amor, minha vida, com a mesma naturalidade com que me chamava. A última mensagem era de 2 dias antes. Saudade de você. Domingo que vem a gente se vê, tô contando os dias. Domingo que vem, ou seja, no domingo seguinte, enquanto ele tinha planejado estar comigo, ele ia estar com ela. Eu coloquei o celular de volta no lugar. Fui até o banheiro, bati na porta e disse que precisava ir embora,
que tinha esquecido de um compromisso. Minha voz estava firme, não sei como. Fui até o carro, sentei, e aí veio tudo. Chorei de um jeito que eu não chorava desde criança. Daquele jeito feio, sem controle, que dói no peito e deixa sem ar. Chorei pelos 4 anos. Pela confiança, pela versão de mim que acreditou em cada palavra dele. Mas no meio daquele choro, uma coisa começou a surgir. Raiva, uma raiva fria, calma, perigosa. E junto com ela, uma pergunta: quem é Isabela? Naquela mesma semana eu confrontei Rafael, não de forma explosiva. Eu aprendi, com o tempo, que explodir entrega o poder para outra pessoa. Eu queria manter o controle. Marquei um encontro num café, sentei na frente dele e disse: eu vi as mensagens da Isabela. O rosto dele desabou, mas durou 3 segundos. Depois veio a defesa, a explicação. A versão que ele tinha ensaiado para um momento que sabia que podia chegar. Ele disse que era uma amiga antiga, que o relacionamento deles era só amizade, mas que ela nutria algo por ele, e que ele não sabia como cortar o contato sem magoá-la. Disse que as mensagens pareciam mais do que eram, que eu tinha interpretado errado. E ele disse tudo isso olhando nos meus olhos, com aquela voz calma que eu sempre confundi com sinceridade. Eu ouvi tudo, não interrompi. E quando ele terminou, eu disse: tá bom, Rafael, obrigada por explicar. Ele pareceu aliviado, mas eu não acreditei em uma única palavra. Nos dias seguintes, eu fiz o que ele não esperava. Não deixei pra lá. Mas também não explodi, investiguei. Com o sobrenome que tinha visto nas mensagens, não foi difícil encontrar o perfil dela nas redes sociais. Isabela tinha 27 anos, morava na mesma cidade e trabalhava como designer. No perfil dela, fotos normais do dia a dia, nada que me entregasse a história toda. Mas tinha um detalhe. Uma foto de alguns meses atrás, num restaurante, em que aparecia uma mão masculina segurando a taça dela, a aliança no dedo, a manga da camisa. Eu conhecia aquela camisa. Tinha dado de presente para ele no aniversário. Pronto, era o que eu precisava. Eu fiquei 2 dias pensando no que fazer. Podia simplesmente ir embora, terminar, seguir em frente e deixar ela descobrir sozinha. Mas alguma coisa dentro de mim não conseguia fazer isso. Não por vingança, mas porque eu precisava que ela soubesse. Porque eu teria querido que alguém me avisasse. Então eu mandei uma mensagem para ela. Oi, Isabela. Me chamo Mariana. Eu sei que isso vai ser estranho de receber. Mas preciso falar com você sobre o Rafael. Não vim brigar. Vim porque acho que você merece saber a verdade. Ela demorou quase 6 horas para responder. Quando respondeu, disse: que Rafael? Eu mandei uma foto dele, com o nome completo. Depois de alguns minutos, ela escreveu: esse é meu namorado. E foi aí que o chão abriu para nós duas ao mesmo tempo. A gente ficou horas conversando por mensagem. Ela contou a história dela, 2 anos e meio juntos, família que já o conhecia, planos de morar junto. Eu contei a minha, 4 anos, viagens, o cachorro Bob que ela também conhecia, as mesmas desculpas, as mesmas histórias. Ele tinha construído 2 vidas paralelas com a mesma dedicação, os mesmos gestos, as mesmas palavras. No fim da noite, Isabela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu tô com raiva de mim mesma por não ter visto antes. E eu disse, eu também. Mas a culpa não é nossa. A gente decidiu que não ia embora em silêncio, não porque quisesse drama, mas porque as duas sentimos que, se simplesmente sumíssemos, ele ia achar que tinha saído ileso, que ia virar a página, encontrar outra pessoa e repetir tudo de novo. O plano foi simples, elegante até. Cada uma mandou uma mensagem separada para o Rafael no mesmo dia, marcando um encontro especial numa cafeteria no sábado à tarde. A Isabela disse que queria conversar sobre o futuro deles. Eu disse que queria resolver o que tinha ficado em aberto depois do nosso confronto. Ele confirmou para as duas. É claro que confirmou. Na tarde do sábado, chegamos cedo. Pedimos 2 cafés. Sentamos lado a lado, de frente para a porta, e esperamos. Ele entrou sorrindo. O sorriso de quem chega esperando controlar a situação. Quando nos viu juntas, o sorriso morreu antes de terminar de nascer. Ele ficou parado na entrada por alguns segundos. Olhou para mim, olhou para ela, voltou para mim. Nenhuma de nós disse nada. Não foi necessário. Ele tentou falar. Claro que tentou. Disse nossos nomes. Começou uma frase que não foi a lugar nenhum. Tentou sorrir de novo, nervoso, como se pudesse transformar aquele momento em alguma coisa explicável. Isabela foi a primeira a falar. Com uma calma que até me surpreendeu, ela disse: pode sentar, Rafael, ou pode ir embora. A escolha é sua. Só não pode fingir que não sabe o motivo de estarmos aqui juntas. Ele ficou em pé. E então eu disse devagar:
A gente não veio aqui brigar. Não veio humilhar. A gente veio só fechar uma conta. Ele tentou mais uma vez. Disse que ia explicar tudo, que a situação não era o que parecia, que ele amava as duas de formas diferentes. Isabela se levantou. Colocou dinheiro na mesa para o café. Olhou para ele uma última vez e disse: "Tchau, Rafael." Eu me levantei também. E a gente foi embora juntas. Ele ficou parado ali, no meio da cafeteria, sem nenhuma das duas. Isabela e eu não somos melhores amigas. Não saímos toda semana, não temos um grupo no WhatsApp. Mas nos falamos de vez em quando. E tem um respeito ali que eu não sei bem como nomear. O respeito de quem passou pela mesma dor e escolheu não se destruir por causa dela. O Rafael tentou entrar em contato com as duas nas semanas seguintes. Com nenhuma de nós obteve resposta. Eu levei um tempo para me reerguer. Seria mentira dizer que foi rápido. 4 anos não viram fumaça da noite pro dia. Mas virei. E o que eu carrego dessa história não é a mágoa. É a certeza de que eu fiz a coisa certa ao confiar no meu instinto. Tarde, mas fiz. É a lembrança de que a mulher do outro lado nunca foi minha inimiga. E é a prova de que encerrar um ciclo com dignidade é sempre mais poderoso do que qualquer vingança. Ele escolheu as duas. E no final, não ficou com nenhuma. Às vezes, a vida se encarrega de fazer justiça. Você só precisa sair do caminho e deixar. Se você se identificou com alguma parte dessa história, deixa nos comentários. Aqui é um espaço sem julgamento. Até a próxima história.